Bom dia, alunos do quinto ano A e do quinto ano B. Hoje nós vamos ver mais um vídeo aula de história, né? Dia 4 de agosto. Bom, paramos na página 216. Nós vamos falar do processo de construção da cidadania no Brasil. Nem sempre foi possível para os brasileiros, né, terem seus direitos políticos, sociais e civis respeitados, né, da Constituição. Então, o processo de construção da cidadania no Brasil se deu por meio de lutas, resistência da população. Um momento importante para essa construção foi a Inconfidência Mineira, em 1789, quando um grupo de pessoas formado por poetas, profissionais liberais, mineradores e fazendeiros, né, buscou a independência de Minas Gerais, tentando libertá-la do domínio português. Bom, o movimento não foi bem sucedido, porém é considerado um importante marco na luta por direitos políticos e pela conquista da cidadania no país. Esse acontecimento é relembrado durante o feriado do dia 21 de abril, que homenageia um dos líderes da Inconfidência Mineira, né, que é Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Bom, Joaquim José da Silva Xavier foi participante da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos para conseguir a independência do país em relação a Portugal. Tiradentes, né? O próprio nome já fala, ele era um dentista, né? Ele foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Portugal, ele explorava o ouro brasileiro, principalmente em Minas Gerais, né? Mas nem todos ligados ao garimpo pagavam os impostos que a metrópole cobrava. Então, essas riquezas foram diminuindo e começaram a ficar escassas, quer dizer, pouco, né? O governo português não acreditou nessa diminuição do ouro, né? E achava que os brasileiros estavam sonegando os impostos, né? Mentindo, deixando de pagar. E com isso ele aumentou os impostos, deixando os mineiros revoltados, né? Os brasileiros se revoltaram. A maioria eram homens ricos, somente Tiradentes era pobre, né? Tiradentes saía pelas ruas procurando conquistar a população para participar desse movimento da independência. Durante o julgamento, os ricos conseguiram escapar da pena máxima, que era a morte, né? E foram presos ou exilados do país, expulsos do país. E Tiradentes acabou condenado à morte. Tiradentes foi morto nesse período. Então, em 1822, o país se tornou independente de Portugal, somente em 1822, tá? Com a independência, foi criada a primeira Constituição brasileira que nós já vimos. Foi em 1824. De acordo com ela, era considerado cidadão, né, toda pessoa que era livre, nascida no Brasil ou naturalizada. Só que para participar das eleições era preciso ser homem, livre e ter uma renda mínima. Então, a conquista da independência não mudou a realidade para os escravizados e nem para as mulheres, né? O fim da escravidão no Brasil, ele ocorreu aos poucos e ao longo do século XIX. Foram criadas leis que foram modificando as condições dos escravos, né? Somente em 1888 o que houve o término da escravidão com a Lei Áurea. Tá. Mas mesmo assim, havia muita discriminação, né? Em 1989, né, 100 anos depois, praticamente, foi criada uma lei que proíbe, né, o preconceito e a discriminação dos afrodescendentes. Então, somente em 1989 que começaram a respeitar mais os afrodescendentes, os negros. Bom, vocês agora vão ler para mim da página 218
até a página 221. Ler, grifar as partes importantes e responder os exercícios da página 221. Em seguida, vocês vão assistir o vídeo com a história do Tiradentes e responder algumas questões. Beijos e até a próxima aula.